Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Bom dia! Estamos começando o Mais Longe de hoje, cheio de esperança. Na verdade, são gotas de esperança, porque hoje a gente vai falar de vacina. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo Tiago Lopes e Priscila Lunardelli. Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Firme na paçoca? Sempre! Tudo tranquilo, Priscila? Tudo tranquilo, boas notícias, né? Eu acho que o tema escolhido para esse programa é o tema da semana. É verdade. A vacinação é o tema mais discutido no mundo. Depois... Não é nem em Porto Alegre, é no mundo. Né? A gente pode discutir sobre vacina e ficar numa panelinha, eu e tu aqui, sobre pais e mães de gêmeos. Também é verdade. Que daí nós dois podemos, né? A Michelle a gente deixa de lado, mas daí pais de gêmeos, eu assim... anotei sobre isso, mas assim, eu não sei se eu vou deixar vocês falarem só sobre isso, tá? Pais de gêmeos. Né? Porque vai que, né? Um dos primeiros congressos de geriatria que eu fui, eu acho que o Thiago não vai se lembrar, em Gramado, muitos anos atrás, os gêmeos deles eram pequenos e estavam no stand dali do pessoal da SBGG. E eu pensei, nossa, como é que ele consegue? Ah, eu não sabia de nada. Tu viu a gente só? Consegue. Ali ela já estava, né? Ali ela já estava chamando no pensamento o futuro da vida dela. Exato, essa bênção, né? Que é uma bênção, né? É uma bênção, é E aí eu já Nossa. começo dizendo para vocês que nas orientações para vacina, pessoas abaixo de 18 anos não podem ser vacinadas. Não tem estudos de segurança em menores de 18 anos e em gestantes e lactantes. Portanto, gestantes e lactantes também dependem de indicação médica muito específica. Os casos, né, pelo risco principalmente a gestante, de malformação do feto e tal, não tem estudos de segurança nem em menores de 18 anos, gestantes e lactantes. A partir de 18 anos até a idade mais avançada, a gente já tem idosos de 99, 100 anos que receberam a primeira dose, a vacina está indicada. Então, e aí, né, a gente tem aí um recadinho super especial da primeira idosa vacinada aqui no Rio Grande do Sul e que tem 99 anos. E a gente conversou com ela e aí, né, Tiago, a gente pediu um videozinho e ela nos mandou uma mensagem. Queridona, Dona Heloína. Dona Heloína, se Deus quiser... Nos seus 100 anos, todos nós já vamos ter tomado as 2 vacinas. Eu, em função dos residenciais, também já vou ter tomado as 2 vacinas. A senhora também já está aguardando a segunda. E, se Deus quiser, a gente vai poder comemorar muito os seus 100 anos. Tem que me convidar, hein? Senhora, me convida para os seus 100 anos, hein? Olha... Será que dá para dançar até lá? Bom, isso a gente também vai ouvir a opinião aí de quem sabe, para ver se a gente já pode flexibilizar um pouco essa questão toda do abraço, do beijo, de ficar perto ou não. Mas isso eu acho que é assunto para mais tarde. Eu fiquei sabendo que a Dona Heloína é um pé de valsa. Ah, é? Mas olha... Mas é um interesseiro. Bom, então vamos ver o recadinho da Dona Heloína? Chama aí o Fala Mais Perto. Chamo Heloína Gonçalves, tenho 99 anos, fui a primeira idosa a ser vacinada no Rio Grande do Sul. Eu aconselho a todos a se vacinarem para mais tarde não se arrepender. Eu estou bem, não tive reação nenhuma, agora aguardo ansiosa a segunda dose. Quero deixar aqui meu apreço pelo nosso governador Eduardo Leite. Eu te adoro. Querida! Não, Querida, e que bom que ela pôde dizer, né, que não teve nenhuma reação. Isso é importante, as pessoas hoje têm muito medo da vacina, mas eu não sei se é dessa vacina em especial ou das vacinas de modo geral. Na verdade, o que a gente observa no final da década de 90 e principalmente no movimento das mães atípicas, as mães das crianças que têm transtorno de espectro autista, é o surgimento de algumas conversas sobre o risco do uso de vacinas e a associação, principalmente dos componentes e dos recipientes das vacinas, como potencializadores, né, desses casos de transtorno do espectro autista. E a gente vê que em todo o mundo, a partir daí, as coberturas vacinais começam a cair.
das vacinas mais tradicionais, BCG, que só se usa em países subdesenvolvidos, que é para tuberculose, e outras vacinas. Então, na verdade, assim, a gente vem observando na década de 2000, principalmente, uma queda de coberturas vacinais. E isso acontece associado com o surgimento dessas conversas sobre o uso, que não tem nada comprovado de que cause autismo, né? Mas a gente entende que também quando a gente tem filhos, né, com condições que necessitam de acesso à saúde, a gente busca informação. A internet é um lugar que tem todo tipo de informação sobre tudo, né? E aí a gente acaba, às vezes, não acessando a informação mais científica. A informação puramente científica diz que não é possível comprovar esse tipo de associação, né? Mas essas conversas vão ganhando muito corpo e a gente vai ver isso muito também da vacina contra a Covid-19, as vacinas, né? Sim. Na verdade, a Covid-19 tem uma ampla gama de vacinas que estão aprovadas por agências reguladoras diferentes. A OMS mesmo só tem uma recomendação pública de aprovação da OMS, que é uma vacina de RNA da Pfizer, né? Mas as agências reguladoras nacionais, como a Anvisa, são soberanas para, recebendo os estudos dos laboratórios, validarem as vacinas e começarem o uso. Então, tem uma gama de vacinas em uso, nem todas são iguais, algumas são muito tradicionais, como a Coronavac, porque ela é uma vacina de vírus inativado, que é talvez a maneira mais clássica de fabricar vacinas no mundo, até as vacinas de RNA e outras vacinas com outras tecnologias muito modernas. Isso quer dizer que ela seria mais segura, Priscila? Na verdade, os dados de segurança, eles se referem principalmente, né, existem várias etapas para confeccionar uma vacina. Os dados de segurança, primeiro, referem-se ao fato de que uma vacina não pode fazer mal. Sim. Essa é sempre a primeira medida, é a não maleficência. A vacina não pode fazer mal para as pessoas que a tomam. Depois a gente começa a ter dados de segurança. Ela tem que proteger um número exponencial das pessoas que tomam. E a gente observa isso na Coronavac. Ela é muito protetiva para doenças muito graves. As doenças muito graves de Covid são aquelas que levam para a UTI. Mas nem toda doença de Covid é grave. Geralmente a doença de Covid, principalmente em pessoas jovens, cursa como uma síndrome gripal de uma semana, 10 dias, né? Mas nos idosos, a gente tem visto que a doença grave é mais prevalente. No Rio Grande do Sul, a gente tem um pouquinho mais de 10 mil mortes por Covid, é um número muito grande, das quais mais de 8 mil são idosos, pessoas com mais de 60 anos. Então, a gente sabe que ela é extremamente eficaz para proteger a doença grave por Covid. Por isso, os grupos de risco foram estratificados naquelas pessoas que adoecem mais gravemente por Covid. E sabe, Priscila, eu acho que cabe a gente também aqui fazer uma ressalva, na verdade não é nem uma ressalva, mas é poder ressaltar a Coronavac, que na verdade foi desenvolvida em território brasileiro, né, por trabalhadores, funcionários públicos em um sistema universal de saúde, que é o nosso SUS, e que, embora venha passando aí por uma tentativa de desmonte absurda nos últimos anos, a gente ainda consegue produzir ciência. Então, eu não consigo deixar de falar sobre isso, porque as pessoas, né, vêm tentando desqualificar o serviço público, e quando neste momento de pandemia foi o serviço público que conseguiu manter as pessoas com atendimento, do jeito que for, mas com atendimento, e agora sim temos uma vacina. Então... É verdade. Logo no início, ali por março ou abril, né, e a gente tem que lembrar que a pandemia foi muito rápida. Em dezembro, na China e em Wuhan, algumas pessoas começam a se dar conta de que tem alguma coisa diferente acontecendo naquela síndrome gripal, pessoas começam a morrer, especialmente idosos. E em março ou abril, aqui no Brasil, o Instituto Butantan já está em contato com a Sinovac, que é a empresa de biotecnologia que começa a pesquisar aquelas cepas que estavam causando a doença e já começa a investigar. Isso é ciência de primeira linha, ciência pública de primeira linha. A primeira vacina que vai vacinar os brasileiros é uma vacina produzida no Instituto Público, por cientistas remunerados por todos, né? Nós que pagamos os nossos impostos, né? E claro que também tem um reconhecimento para o governo de São Paulo porque apoiou. Poderia ter cerceado, poderia não ter mandado, seus cientistas tiveram que ir à China, várias coisas. Poderia ter dito, não, esse é um custo que a gente não vai absorver, mas absorveu. Então, a gente também tem que reconhecer que foi dali. Poderia ter sido da Fiocruz, as primeiras, outros laboratórios. O Rio Grande do Sul tem um laboratório público, que é o Laboratório Central do Estado, que é o laboratório que processa o maior número
de exames de PCR, Exatamente. hoje, né, de quase todo o estado, esgotado, com funcionários trabalhando 12 por 12, final de semana. Mas então a gente vê assim a importância do laboratório público. Mas lembrar que talvez o segmento do Plano Nacional de Vacinação não conte só com a Coronavac. Isso é uma coisa que a gente também tem que ter certo. Talvez próximos lotes e próximas organizações para imunizar contem com imunizantes da Pfizer, russos como a Sputnik, porque isso vai depender agora de uma lógica de mercado e aquisição que a gente vai ter que ver. Por isso também o governo do Rio Grande do Sul tomou a importante decisão de fazer a reserva da segunda dose para todo mundo que tomou a primeira dose com a Coronavac. Então, as 340 mil doses que o Estado recebeu viraram 170 mil pessoas imunizadas, né? Sim. Porque no prazo de entre 15 e 28 dias vão estar recebendo a segunda dose. A segunda dose é importante porque a gente viu que ela melhora a eficácia e a proteção para doença grave. Então, é muito importante tomar a segunda dose quem fez a primeira dose. E qual a tua opinião a respeito da... Tá, eu não vou tomar a primeira dose porque é da... Eu não vou tomar agora porque é da Coronavac. Eu vou aguardar a tal, que é de Oxford. Ou da Pfizer, que a gente não sabe se vai vir. Qual a tua opinião a respeito disso? Que tem muito boatos a respeito disso, Priscila. Na verdade, assim, enquanto o plano de vacinação for eminentemente público e a vacina estiver iminentemente no controle da autoridade sanitária, essa decisão não é possível, porque está estratificado o grupo de risco. Então, agora vão ser imunizados, por exemplo, os idosos que estão nas instituições de longa permanência. A gente espera que até março todos estejam imunizados. Então, vamos supor que tem outro imunizante em junho, este não será o grupo para receber o novo imunizante. Então, como a gente também não sabe como isso vai cursar, é importante que o grupo de risco, nesse momento, tome a vacina que está à disposição, que é uma vacina que para a doença grave tem uma eficácia muito grande, né, aprovada pela Anvisa, então não tem nenhum problema. Há uma, na verdade, contraindicação absoluta à Coronavac, que é a reação alérgica grave à primeira dose. Esta é a contraindicação absoluta. A pessoa fez a primeira dose, embora a gente não tenha registro nenhum de caso, mas ela teve uma reação que precisou de assistência, ela está absolutamente contraindicada da segunda dose. Essa é a única contraindicação absoluta. Outras contraindicações dependem de avaliação médica. Pacientes oncológicos, pacientes reumatológicos graves que usam terapia de imunossupressão e outros casos precisam conversar com o seu médico para avaliar o risco-benefício de fazer a imunização agora. Mas a contraindicação absoluta seria só essa. Tomou a primeira dose da Coronavac, fez um efeito adverso importante. Então, e até agora não tivemos caso documentado. A gente até fez uma listinha, Priscila, na verdade, com base, né, a gente trouxe, na verdade, as orientações do próprio Butantan, diz quem que pode tomar vacina, né? E as situações em que isso podem acontecer. Porque eu acho que é importante também as pessoas agora, quem é grupo prioritário e que vai mais adiante poder se vacinar, entender o que tem aí por trás dessa questão da vacina. E aí, já tive Covid, posso me vacinar? Sim. Estou grávida, foi aquilo que tu disse, não por enquanto. Pretendo engravidar, não há estudos, né? Estou amamentando. Provavelmente sim, mas não há estudos. Então, aí entra naquele aspecto de que não pode. Depende de uma avaliação, na verdade, do obstetra que está fazendo o segmento, fez o parto, está fazendo o segmento dessa gestante. Porque às vezes ela é uma pessoa, por exemplo, muito exposta. Uhum. Então, na verdade, ele vai ter que sopesar e fazer uma indicação médica, quando não tem estudos na lactante, né? Mas, em princípio, não tem estudo de segurança, mas pode ter uma indicação. Porque, por exemplo, pode ser uma mulher que amamenta e é muito exposta a adoecer por Covid, ou ela é grupo de risco porque ela tem outra comorbidade. Então, aí tem que ter uma avaliação do médico assistente que acompanha, conhece a saúde dela e vai avaliar. Participei de um estudo de vacina anti-Covid-19. Não, espere ser chamado pelo estudo. Exato. Vivo com HIV? Sim. Sim. Asma, DPOC, cirrose, diabetes, pressão alta, cardiopatia, que são todas aquelas comorbidades, né? Epilepsia, tatuagem, sim, né? Alergias a outras vacinas. Daí é bem aquela coisa, se não houver um componente específico que dê alergia, não tem problema também. E aí a gente tem uma lista ainda super grande, mas os aspectos que podem dizer que não pode tomar vacina é se teve febre nas últimas 24 horas e se está com febre. Na verdade, assim, eu ia dizer, a contraindicação absoluta é essa. Tomou a primeira dose da Coronavac, fez uma reação que necessitou de assistência médica, está contraindicado a receber a segunda dose. Mas pessoas com sintomas gripais também devem esperar a resolução do seu quadro.
para procurar se vacinar. Isso é importante porque às vezes a gente não vai saber se aquela reação que a pessoa está tendo é da vacina ou da doença que ela já estava tendo. E a melhor pergunta, estou com Covid, posso sair de casa e ir me vacinar? Eu quero ver se tu vai responder o que tu me falou essa semana. Não posso, porque a gente tá na TV. Mas assim, de forma... Priscila, ela me mandou longe, Priscila, porque eu só perguntei, olha, tem pessoas que estão me perguntando, olha, tô com Covid, tô em quarentena, eu posso tomar vacina? Tu não Priscila, tem noção do que ela me respondeu. Comigo, se a pessoa tá com Covid, ela vai sair de casa espalhando Covid para tomar vacina? Sossegue em casa. Vamos relembrar. A pessoa que está com Covid, diagnóstico, que fez o exame, seja de PCR, seja um exame de anticorpo que foi positivo, deve cumprir a quarentena na sua casa pelos 14 dias regulamentares, para evitar que a doença se espalhe, né? Porque a gente pode tocar numa superfície, pode arrumar a máscara, pode tocar em algum lugar que outra pessoa vai tocar. A gente não tem como fazer um controle 100% seguro. Então, a orientação é fique. Se você sentir falta de ar, mal-estar, uma febre muito alta, daí sim, você deve se dirigir para o serviço de saúde. Mas se não, está com sintoma leve, não está sentindo gosto, um pouco de dor pelo corpo, pode cumprir ali na sua casa os 14 Thiago, nada dias como protocolares. Uma pessoa educada para poder explicar. Eu não sei porque que eu não perguntei para Priscila durante a semana. Veio falar comigo e ainda disse, né? Se alguém tiver dúvida, no meu estado mais sincero eu estava essa semana, podia falar comigo também, né? Porque eu sou uma pessoa sincera. Falando em ser sincera, tu me empresta a erva que eu te peço. Como que eu vou servir agora? Eu vou passar daqui aqui para dentro. Olha só. E usa as tuas habilidades de escoteiro. Eu não fui escoteiro, eu fui 10 minutos escoteiro. Lobinho. 10 minutos acho que eu fui lobinho. Vem aqui explicar para ele como faz esse negócio de chimarrão. Meu Deus do céu. E, bom, olha só, tem dentro daquilo que a gente está conversando também, Priscila, se é idoso, se tem doença autoimune, olha só que legal, o Butantan até explicou, tem o silicone no local da injeção, escolha outro local. Em princípio a aplicação... Será que é nádega? Não. A aplicação é em princípio via deltoide, mas sim, existem algumas pessoas que podem usar. Às vezes é até reparador, se teve algum problema. Nem tudo é estético. Às vezes é para fazer um musculozinho ali, pá. Né? Mas aí não... Isso já me interessa. Já se interessa, tem, existe, pode botar ali um silicone, pá, procurar um bom cirurgião plástico. Bom, aí não pode usar a via deltoide de toda maneira. Tem que se escolher uma via alternativa, né? Se for preciso. Eu gostaria só de lembrar também sobre a Coronavac, que ela não é só utilizada no Brasil e na China, porque isso foi um boato que acabou se espalhando, que só estava sendo usada aqui, mas ela está sendo usada no Chile para uma vacinação de ampla cobertura. Em princípio, o Chile só vai usar a Coronavac. Na Turquia, né, e na Indonésia. Então, assim, também não é verdade que é uma vacina que está sendo usada só no Brasil e só na China. Ela está sendo usada em outros lugares do mundo, foi aprovada por aquelas agências regulatórias nacionais, né, como segurança. E o Chile tomou a decisão de, em princípio, só utilizar a Coronavac para imunizar a sua população total, né? Claro que é escalonado. Isso do escalonamento é importante que todo telespectador entenda. Então, agora tem vacina, a vida voltou normal? Não. Porque o Brasil é um país muito grande, continental, e até que a gente consiga ter o número suficiente de pessoas imunizadas para ter imunidade de rebanho, a gente tem que manter todas as medidas. O que a gente espera que vai acontecendo? Conforme vai imunizando as pessoas em 2 doses, vai esperando 20, 30, 40 dias para que as pessoas estejam imunes, a demanda crescente no serviço de saúde, principalmente na urgência e na UTI, vai ir diminuindo. E isso vai ir oportunizando para que outras pessoas que fiquem doentes, gravemente doentes, porque ainda não tiveram oportunidade de se vacinar, vão ir sendo atendidas. Então, é uma caminhada que a gente vai ir fazendo de segurança. Por que a gente decidiu imunizar primeiro as autoridades sanitárias e públicas, os idosos nas instituições de longa permanência, os indígenas e os trabalhadores de saúde? Porque são muito expostos. E sobre isso a gente vai conversar no próximo bloco, porque agora é hora do Thiago mandar um super beijo aí para os nossos apoiadores. Abraço, né, Thiago? Na verdade, pode mandar o que tu quiser. Na verdade, eu gosto de mandar beijo. Então manda beijo. Pronto. Imagina, eu tô desde março do ano passado sem poder abraçar, beijar ninguém, então na verdade tem que ao menos poder mandar beijo, né, tia? Então mande beijo. Então, um forte beijo lá para todos os hóspedes do Solar Anitta Residencial, Clube 60 também, todos os hóspedes lá do Clube 60, Senescentes, todos os clientes lá do Senescentes que também prestam um trabalho assim fantástico, Samiras Equipamentos Médicos, nossos parceiraços aqui no Clube 60. Tô viajando? No mais longe? No mais longe, tia. É porque eu li antes Clube 60 aqui. Magno Importe Medical e Concept Med. Você que quer adquirir aquele robozinho para ficar circulando dentro de casa, você falar com o seu idoso, com o seu familiar,
Que, aliás, a gente está devendo um nome, a campanha do nome do nosso robozinho. Só para te avisar, tá? Eu vou pegar um dia, eu vou lá registrar ele no cartório e eu que vou dar o nome. Isso aí. Tipo aqueles pais sacanas assim que saem ali, a mulher tá lá, acabou de dar a luz, o pai sai correndo e vai lá e Eu me registra. interessei no robô, é bom pra cuidar os gêmeos, gente. É bom pra Entre cuidar os mães e pais de gêmeos, tipo eu e o Thiago, o robô também é importante. Quando você vai fazer alguma coisa em outro cômodo ali, ó, ele fica na fiscalização. Boa Tô, ideia. tô pra dizer que eu preciso mais do robô pra fiscalizar meus pais que querem, né, meio serelepe, querem ficar dando banda pra lá e pra cá, do que os gêmeos que estão mais controlados. É que os teus são maiores que o meu. Os meus ainda precisam de Tá, fiscalização. não, então vou mandar o robô lá pra ti, então. Bom, combinadas, feitas as tratativas, então só me resta chamar o intervalo e a gente já volta. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, para falar aí sobre as gotas de esperança, né? O assunto mais comentado no mundo nessa semana. O Brasil iniciou o seu processo de imunização de uma parte da população, né? De um grupo prioritário. E a gente vai falar um pouquinho sobre quem são, então, as pessoas que fazem parte desses grupos prioritários que vão receber, então, as primeiras doses de vacina aqui no Brasil. Até, Michele, rapidinho, deu até uma engasgada, né? Vá domingo, quando houve, né, o primeiro vacinado no Brasil, me emocionei muito. Eu também. Fiquei bem emocionado, mas não chorei. Eu chorei. Na segunda-feira, quando eu vi a dona Heloína, meu Deus, daí... Aí veio. Daí veio ali quase que, olha... Eu chorei também. Fiquei bem emocionado, assim, eu mandei mensagem para Renata e para Andréia, até brinquei, escorreu uma lágrima dos olhos aqui, mas escorreu várias, assim, realmente, assim, porque quem trabalha com moradia para idosos, a gente vive aí há quase um ano numa tensão, assim, que, olha, eu não faço ideia como explicar. Quem está vivenciando lá no dia a dia sabe que tem sido muito difícil. Os funcionários, a equipe chega numa tensão, tu acaba passando um pouquinho às vezes para os hóspedes essa tensão que tu tá aí de máscara de uma hora para outra e o idoso não enxerga o rosto e ele quer abraçar e tu não pode, ele quer beijar, tu não pode, ele quer falar pertinho assim porque... E não pode. Então, quando a dona Heloína tomou a vacina assim, nossa, arrepiou tudo e lágrima e nossa, assim, foi realmente assim bem, quase que, olha, um primeiro alívio, sabe? A gente ainda não pode Precisava descuidar. desabafar um pouquinho. Isso é importante, né, Thiago? Seja bem-vindo ao nosso divã aqui do Mais Longe. Hoje estamos sem a nossa psicóloga, que está num processo de descanso hoje. Agora eu queria falar sobre... Eu e a patroa, a gente andou discutindo aí esses dias. Dá para falar aqui nesse momento ou... Não. Hoje não? Não, hoje não. Tá. Obrigada. E aí, só voltando então, né, já que agora a gente acabou o momento terapêutico, Priscila, acabamos o momento terapêutico com o Thiago, e agora a gente vai falar mesmo sobre quem que será vacinado, né? A gente iniciou falando ali no primeiro bloco, mas na verdade aqui a gente tem, pela orientação do Butantan, em torno de 20 grupos. E aí vamos falar um pouquinho sobre quem são esses grupos, né? Profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros, população idosa institucionalizada, as pessoas com morbidades, população indígena aldeada em terras demarcadas, população quilombola, população em situação de rua, pessoas com deficiência severa, trabalhadores da educação, professores de nível básico ao superior, pessoas envolvidas nos processos de produção e desenvolvimento dos insumos estratégicos contra a Covid-19, membros das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga e a população privada de liberdade. Então, esses são os grupos
que inicialmente vão receber. Na verdade, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, 11 milhões, um pouquinho mais de habitantes, a gente tem uma estimativa de vacinar aí quase 4 milhões e meio, idealmente, entre os grupos prioritários de pessoas. Por isso que a gente vê que a gente está começando um processo e que as medidas de distanciamento social, as medidas de higiene individual, manter a regularidade na lavagem de mão, na utilização de álcool gel, a proteção da máscara, se tiver que frequentar um lugar de uso público, ainda vão se manter por um período, né? Porque a gente recebeu, então, 450 mil doses ali, que vão virar a metade de público vacinado por questão de primeira e segunda dose, mas a gente teria estimado aí vacinar quase 4 milhões e meio na população do estado do Rio Grande do Sul, entre os grupos indicados no Plano Nacional de Vacinação. Então, isso ainda vai levar um tempo e uma caminhada, porque imaginem, o mundo todo está comprando vacina de Covid, né? E insumos, pelo menos naqueles que a fabricação é pública, como no caso da Rússia, no caso do Butantan, tem que comprar o insumo também, né? Não a vacina pronta. Então, isso demanda que tenha produção, que tenha condições de comprar. Então, por isso que é muito importante que cada grupo prioritário, quando chegar a sua vez, se mobilize, né? Para a vacinação funcionar como estratégia de saúde pública de cada grupo prioritário, 90% tem que ser vacinado, né? Porque a gente vai ter os impedimentos de pessoas com problemas autoimunes ou outros problemas e vai ter, infelizmente, algumas pessoas que vão se recusar. A obrigatoriedade da vacina nesse momento pessoas auto-teimosas, assim, né? Na verdade, nesse momento, a obrigatoriedade da vacina está sendo discutida no STF. Né? Há uma ação de propositura, se não me engano, do Partido Democrático, do PDT, pedindo que o STF autorize a Autoridade Pública de Saúde, né, a tornar obrigatória a vacina em casos específicos, e há também ação de outras coligações e outros partidos pedindo que a autoridade pública não possa tornar obrigatório o uso da vacina. Então, a gente não sabe como é que vai ser o desfecho dessa matéria ainda, né? Tu acha que deve ser obrigatório ou não, Michele? Então, antes de falar se deve ser obrigatório ou não, eu vou resgatar a história. Não, eu vou resgatar a história do Brasil, porque a história é uma coisa que tende a se repetir. E eu vou lá... E os números não mentem. Mais ou menos isso, Ela né? vai lá no Oswaldo Cruz. Eu vou lá no Oswaldo Cruz. Ela vai lá no Oswaldo Cruz. 1904, né, que motivou o governo a enviar um projeto para reinstaurar a obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional. Isso por uma... na verdade, não era uma epidemia, né, mas era um surto de varíola. O que aconteceu? Houve a tão chamada, e aí algumas pessoas que lembram de história vão lembrar da tal da revolta da vacina, porque houve uma parte da população que se negou a tomar vacina. E o que aconteceu? Naquela época já tinha fake news. Já tinha fake news. O povo dizia que a vacina fazia mal e não sei o quê. E o Bill Gates devia estar envolvido também. Eu recebi coisa que o Bill Gates estava envolvido. Ele já devia estar envolvido nessa época. Na revolta da vacina, eu ia dizer de quem é a culpa, mas vou evitar o problema político. O que aconteceu, né? E aí se criou uma liga contra a vacinação obrigatória. E, de fato, a vacinação não pôde se tornar obrigatória. Só que todos saíram perdendo. Então, lá na história, os revoltosos foram castigados pelo governo e pela varíola, né? Varíola. A vacinação vinha crescendo e despencou na tentativa de torná-la obrigatória, né? Então, mais tarde, em 1908, 4 anos depois, o Rio de Janeiro, foi atingido pela mais violenta epidemia de varíola de sua história. E o povo correu para ser vacinado, num processo contrário à revolta da vacina. Então, eu queria dizer duas coisas importantes. Primeiro, que no Brasil é obrigado a vacinação em menores de 18 anos pelo Estatuto da Criança e Adolescente, quando recomendado pela autoridade sanitária. Exatamente. Então, assim, já há uma prerrogativa de obrigatoriedade. Crianças e adolescentes são obrigados a receber o calendário vacinal, não é facultativo. É legal. Inclusive, não podem nem se matricular em escola pública, creche municipal, nem nada disso, se a caderneta não tiver. Para os maiores de 18 anos, é claro, a gente contaria com a lógica. Porque imagina que coisa muito estranha é morrer de uma doença altamente prevenível por vacina. Caso da varíola, caso do sarampo, a gente teve surto de sarampo há 3, 4 anos em Porto Alegre, por causa da baixa cobertura vacinal, tivemos hospitalizados, tivemos situações... Assim, me parece muita ignorância que ainda a gente morra de doenças tratáveis. Mas isso não é verdade só para o Covid. Por baixa cobertura vacinal ou pela resistência das pessoas em tomar vacina? É que a baixa cobertura vacinal, ela está alinhada com muitas coisas. Algumas pessoas acham, por exemplo, Tiago, que alguns agravos estão vencidos. Por que eu vou tomar BCG, incomoda? Hoje não fica mais aquela bola no braço. Eu tenho aqui,
2 BCG, eu ainda tomei reforço. Pra que diacho eu vou levar a minha criança fazer a BCG, chora, pô, fica com dor e que diabo que não vejo eu vou mais ter que tuberculose. cuidar ela em casa ainda uma semana. Então, assim, tem tuberculose. Tuberculose pode ser muito grave em pacientes imunocomprometidos. A terapêutica de tuberculose é uma terapêutica longa. Então, assim, para que a gente não imuniza? O sarampo é a mesma coisa. Ah, mas se eu dar vacina do sarampo, não tem mais sarampo. Não se ouve falar de sarampo, pois teve surto de sarampo, pois teve casos graves de sarampo. O sarampo é uma doença que também atinge uma complicação pulmonar importante, né? E falando da marquinha do braço, eu acho engraçado que o pessoal que trabalha no residencial geriátrico ou com idosos vai se lembrar, os idosos têm as 2 marcas, a da varíola e a do BCG. Então, quando a gente olha, não é que eles têm 2 BCG, é que eles têm varíola e BCG, então são previamente imunizados. Vamos supor que hoje recrudescesse a varíola, o que não é de todo impossível, mas os idosos em tese têm memória imunológica, porque a gente olha, eles têm as 2 marquinhas, elas eram de pistola, as primeiras vacinas, então elas deixam marcado, né? Mas eu acho isso, acho que os adultos a gente contaria com o bom senso, né? Mas o bom senso não é suficiente nesses tempos. Me preocupa o bom senso. Nesses tempos não é suficiente, porque assim, a pessoa não acredita no governo, super entendo. Eu também. Entendeu? Não vou dizer... Tem alguém aqui entre nós que eu não vou dizer quem é, que talvez acredite, mas né? Tá bem. Mas a autoridade sanitária não iria mentir de qualquer forma, porque ela é fiscalizada pelo OMS. Então, assim, tem um certo olhar externo pelo que acontece. Mas tudo bem, não acredita. Mas acredita no WhatsApp, na mensagem que recebeu, que não sabe nem de quem é que chegou. Entendeu? Então, assim, tem que sopesar, né? Então, assim, eu me lembro que isso aconteceu com a vacina da gripe vários anos. Tinha relatos nos municípios, tem uma fake news que a vacina da gripe vai matar os idosos porque o governo não quer mais pagar o INSS. Exatamente. Eles falam INPS ainda, né? A minha avó, coitadinha, até quando faleceu, ela fala, tem que buscar meu INPS. Então, assim, surgem essas coisas, né? E a gente sabe que, às vezes, não é só a desinformação, é o medo mesmo. E aí, Priscila, eu recebi uma semana atrás, 2 semanas atrás, de um profissional da área da saúde, não vou falar até a especialidade, porque senão às vezes ficam bravos comigo aqui, um áudiozinho dizendo que, claro, que nem eu brinquei ali antes, que o Bill Gates estava envolvido e que eles estavam inserindo dentro do nosso corpo, rastreadores, e isso daqui a alguns anos a ciência consegue detectar quando que eles querem matar tal grupo de pessoas. Então era mais ou menos assim, olha, eu adorei o filme, quer dizer, não deram o nome do filme ali, mas deve ser um filme. É que é um desserviço, né? E aí, isso aí compartilhando em grupos, tu entendeu? Mas pra que diabo alguém ia botar um chip na gente se todo mundo tem um celular e leva um chip o dia inteiro, pode ser rastreado? Não consigo muito entender a lógica. Mas assim, quando surgiu a variante da Covid-19 na China e começou a acontecer, primeiro a gente ouviu algumas coisas nesse sentido, mas esse é o governo da China, tá eliminando os menos capazes, idosos, pessoas com deficiências mais graves, as pessoas com outras doenças e comorbidades e tal, porque o envelhecimento populacional custa muito. Então, assim, essas coisas, elas se repetem, elas aconteceram na vacina da gripe, possivelmente na da varíola, né? E como eu disse, assim, não é porque a gente deva acreditar plenamente nos governos por todo mundo, mesmo no nosso próprio, mas a gente tem que saber que a lógica da saúde, em princípio, é uma lógica científica, que a gente está olhando os dados, as bases, né, e está tomando as melhores decisões. E que foi possível, na verdade, que as pessoas hoje chegassem até as longevidades que estão vivendo, muito por causa dessas terapêuticas. E a gente ainda não tem uma terapêutica sólida para a Covid-19. Há um estudo multicêntrico da OMS que se chama Estudo Solidariedade, com 500 hospitais de todo o mundo. Então, tem na China, tem algum no Brasil, tem algum. E ele serve só para parear o tipo de tratamento que está se usando. Aí chegou num consenso, por exemplo, que tem um tipo de corticoide que se usa, que melhorou a mortalidade em 1/3. E aí a dexametasona virou uma loucura e todo mundo queria comprar e todo mundo queria tomar. Não é isso. Funciona para quem está muito doente na UTI, segundo o estudo. E descartou várias drogas. O estudo está público, é só olhar os 500 hospitais do mundo não vão mentir que hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina e esses outros fármacos não funcionam. Porque 500 hospitais do mundo não estão preocupados com o que estão acontecendo no Brasil. E está descartado esses fármacos. Abre o estudo lá, a página da Organização Mundial de Saúde, olha os 500 hospitais. Inclusive tem hospitais americanos, porque daí se criou uma coisa... 500 é um número pequeno, eu acho, hein? 500 é um número pequeno, né? Mas é que são os hospitais de maior porte, né? Não, são os maiores hospitais, os multicêntricos, os que têm as unidades de terapia intensiva
com as melhores condições. Então, assim, obviamente, a gente não poderia botar nesse estudo hospitais pequenos. Então, são grandes especialistas. E eles alimentam aquela base de dados. Tu viu? Ela entendeu, ela só está te respondendo à altura. Tu viu só ela tá... Não, eu entendi, mas na verdade que as pessoas têm que saber assim, há fora dos governos também um controle. É isso mais que eu queria dizer, né? E a OMS é em princípio suprapartidária. Então, quando ela escolhe um grande hospital na China, um grande hospital em São Paulo, um grande hospital na Colômbia, 2 ou 3 grandes hospitais nos Estados Unidos e junta os intensivistas e pergunta para eles semanalmente o que eles usaram, o que parece que melhorou, o que não teve nenhum impacto, é um produto para a sociedade muito importante. Porque, na verdade, o que seria a solução da pandemia era esta fórmula. Aquela que quando a pessoa começa a piorar, a gente dá para a pessoa, sendo um antibiótico, uma combinação de fármacos, e a pessoa se recupera. Então, esse seria, vamos dizer assim, o nosso desfecho. Então, isso também está sendo feito nesses 500 hospitais, nesse estudo que se chama Solidariedade. E, em algum momento, a gente possivelmente vai achar uma maneira de controle, nem que seja combinada, como é no HIV, não é capaz de zerar a replicação viral, mas é capaz de deixar em níveis muito baixos. Então, o pessoal está estudando. A gente tem que acreditar nessas pessoas, que não ia estar 500 pessoas em 500 mil partes do mundo mentindo para todo mundo. Então, aí o que a gente... acho que juntando tudo que a gente falou, porque a gente falou bastante coisa nesse bloco já, a gente tem um especialista que vai nos ajudar a entender alguma coisa do porquê da importância da vacina. Então, eu queria chamar o doutor Renan Augusto para falar com a gente, no Palavra do Especialista. Olá pessoal, eu sou Renan Augusto, eu sou médico alergista e imunologista aqui em Porto Alegre e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre vacinas hoje. As vacinas, elas são as grandes responsáveis por mudar a história da saúde do mundo. É por causa delas que muitas doenças foram erradicadas, é por causa delas que muitas complicações de doenças foram evitadas e ainda hoje são evitadas. É por causa das vacinas. E aí hoje a gente está passando por essa pandemia horrível que tem levado a um número crescente de mortes. Todos os dias a gente vê casos graves dela. E a gente tem nas nossas mãos esse mecanismo, a gente tem nas mãos essa vacina. É importante falar para vocês que, apesar dessa vacina ter sido desenvolvida de uma maneira mais rápida do que as outras, todos os passos de segurança para a produção dessa vacina foram respeitados. Então, é uma vacina, sim, muito segura e muito eficaz. Então, vamos se vacinar, pessoal, vamos tentar frear esse vírus da maneira que a gente pode. Muito obrigada, doutora Renan Augusto, né, por nos auxiliar e também, assim, colaborar com essa discussão que a gente está fazendo da importância da vacina. E aí tem o pessoal lá do Facebook que está nos dando bom dia e eu fui muito mal educada hoje, gente, não falei com o pessoal que está nos assistindo e aí eu já vou falar agora. A Marilice, a Kátia, a Tânia está colocando, né, que pessoas com deficiência deveriam ser vacinadas e fazer parte do grupo de risco. Mas como a gente viu aqui, as pessoas com deficiência severa estão incluídas no grupo nos grupos de vacinação. E aqui a Kátia Paim nos pergunta, né? Eu gostaria de saber por que alguns municípios receberam uma quantidade maior de vacinas do que outros. Então... E aí, na verdade, claro, a gente teria que olhar, talvez conversar com a secretaria, mas me parece que tem uma lógica que é a seguinte, era para receber profissionais de saúde da linha de frente, idosos em instituições de longa permanência e as populações indígenas aldeadas, eu detesto esse termo, só estou repetindo porque ele está em algum lugar. As populações indígenas, na né? orientação. Então, por que os municípios receberam doses diferentes? Bom, há municípios que não têm população indígena, há municípios que não têm LPIs, né? E há municípios que não têm hospitais. No estado do Rio Grande do Sul, inclusive 300 e poucos até só LPIs, Priscila, só para nós repassar para os nossos telespectadores, e LPI são as instituições de longa permanência para idosos. Ah, isso, perdão. É o grupo de instituições que compreende desde o asilo clássico, aquele que a gente conhece, até o residencial geriátrico, exatamente. Então, assim, muito possivelmente, porque a população de cada município é diferente. Então, a gente não poderia, de qualquer maneira, o governo do estado do Rio Grande do Sul mandar doses para Porto Alegre, para Antagorda, lá de onde vem a minha família, no mesmo quantitativo, né? Exatamente. Tem que sopesar. Então, claro, a gente pode ver com a produção do programa, até se a secretaria gostaria, talvez no sábado que vem, de esclarecer isto
melhor. A Secretaria pode nos mandar um videozinho esclarecendo mandar um isso, videozinho, né? eu acho que ficaria muito bem. Mas, na verdade, assim, a gente tem que olhar pela lógica, que as populações municipais não são iguais. Exatamente. E os grupos de risco também não são iguais. Então, foi sopesado, né? Lembrando que são... estimadamente 4 milhões e meio de gaúchos, um pouquinho menos para vacinar, e 400 e tantas mil doses. Então, assim, a gente está lá no comecinho, né? E a gente espera que agora o governo federal consiga resolver qualquer tipo de problema que tiver para colocar a suficiência dos próximos lotes e próximas doses para mobilizar a vacinação. Então, a gente espera ansiosamente que cheguem mais e que cheguem nos municípios. Mas é uma pergunta muito importante, porque ela nos demonstra que no município da Catia-Painha as pessoas querem se vacinar. Isso é muito importante. Coisa boa. Bom, né? Agora que o Thiago já colocou a sua cartola do dinheiro, por favor, mande um beijo. Cartola do dinheiro. E pedir aí para a secretaria. Meus pais são de São Borja, né? Moram em Porto Alegre. Mas dá uma caprichadinha em São Borja lá, então. Não dá para fazer esse pedido? Aumentar um pouquinho as doses para lá? Não, né? Porque tem uma lógica para isso. Tá, mas meus pais são de lá, tem familiares lá, tia. Sim, não dá e pra... por isso tem prioridade, não, né? Mas é São Borja, né, tia? É São Borja, olha, São Borja, o pessoal de São Borja, olha, são uns bagual lá, hein? Vamos lá. Deixa eu mandar um abraço aqui para Salzen Logística de Alimentos, então precisando daqueles alimentos fresquinhos e gostosos na sua casa, na sua empresa, no seu restaurante, na sua ILPI. Salzen Logística de Alimento, LS Farmácia. Ontem fui lá no Fábio, lá, passei rapidinho, claro. Fábio seguindo todos os protocolos ali no bairro Moinhos de Vento, na Padre Chagas. Uma farmácia fantástica, LS Farmácia. Brigadão pela parceria, Fábio. Social Express, né, que eles estão abrindo agora franquias por várias cidades aí no estado, Santa Maria, Caxias, Adoro diversos amigo locais. próspero. Hã? Adoro amigo próspero. Eu só tenho amigo, olha, só tenho amigo com dinheiro. Os amigos pobres já ficaram para trás aí faz um tempo. Clay Model, Off Store, Pimenta Mimosa, mostra aí. Aqui, eu tô de pimentinha hoje, Pimenta Mimosa. E off está bem linda, bem confortável. Hoje eu tô confortável. Graphic Store, um forte abraço, um beijão lá do Dudu, que montou todo o estúdio para nós aqui, adesivou e me manda caneca. Priscila vai ganhar a canequinha dela hoje aqui. Vai ganhar a caneca do Mais Longe. E WLA Arquitetura, WLP Arquitetura, desculpa, lá com o Wagner. Entra lá em contato, ele faz aquele projeto bacana para ti. Pede um descontinho para ele lá, coloca no do Mais Longe aqui, vir no Mais Longe, eu quero um descontinho para fazer reforma na minha casa, no meu consultório, na minha clínica. Ótima ideia. Boa, né? Muito. Só dizer, fala que a Michelle pediu um descontinho. Não é tão boa ideia, mas pode pedir o desconto mesmo. E bom, gente, a gente vai ficando por aqui nesse segundo bloco e no terceiro tem mais. Mais Longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos. Voltamos aqui nos canais 24 e 524 da Claro Net TV com o Mais Longe de hoje para falar da esperança dessa semana, que é a vacina contra a Covid-19. E bom, eu estou aqui com o Thiago, que está realmente hoje me ignorando, né? Agora me pergunta, o que ele está ouvindo? Não faço a mínima ideia, né, Thiago? Segue o baile aí que eu já vou. Segue o baile aí que eu estou preparando o material aqui. Tá preparando o material? Exato. Então tá, né? Bom, já que o Thiago está prestes a aprontar algo que eu não faço a menor ideia, eu sigo falando com a Priscila, né, Priscila? Porque eu acho que tem coisas agora, principalmente nesse período em que as primeiras doses estão sendo distribuídas, que as pessoas acham que mesmo elas não tendo sido vacinadas, já dá para tirar máscara, já dá para abraçar, já dá para sair para a rua. Como é que é isso? Como é que a gente vê isso? Exatamente isso. Na verdade, a vacina, ela vem no momento muito oportuno para nos ajudar no momento que a gente vive. Mas a gente ainda não vai retornar à normalidade. E alguns pesquisadores têm dito que a normalidade, quando ela chegar, vai ser bem diferente do que ela era antes. Especialmente para nós, por exemplo, no Brasil, que a gente não tem muitos hábitos
de autocuidado. A gente pensa, por exemplo, nas populações ocidentais, e no Japão é muito comum que, antes da pandemia, muito antes, quando você tivesse sintomas gripais, você já usasse máscara de proteção para não espalhar. Isso era uma coisa da cultura deles. Então, a gente, na verdade, talvez vá incorporar esses novos hábitos, o que seria bem interessante, quando um dia voltar à guisa da normalidade. Mas é muito importante que ainda as medidas de distanciamento social se mantenham, né? Porque mesmo algumas pessoas vacinadas, a eficácia para efeitos, para doença grave, por Covid é muito alta, mas para infecção regular não, né? É 50%. Não é muito alta, mas é muito importante, porque imaginem se a gente vacinar 2 milhões de pessoas, significa que 1 milhão não vão adoecer por Covid. Sim. Então, às vezes a gente desdenha, mas é 50% a eficácia no geral. Mas é que em populações muito grandes, como no Brasil, 200 milhões de pessoas, ter 100 milhões de pessoas que não vão adoecer por Covid, é um resultado fantástico. E as quando que vão, a gente chegar nesse ponto. E as que vão ter sintomas menores, talvez precise uma consulta, mas não vão precisar, em princípio, de suporte ventilatório, terapia intensiva, que é aquilo que está muito sobrecarregado desde o início da pandemia. E, Priscila, algo que é bem interessante, a gente está reforçando aqui, claro, pensando naquela falta de bom senso, tá? Pessoas que estavam esperando a vacina e agora tem essa questão política aí, não vamos entrar nos detalhes. Se houver lotação nos hospitais, qual vai ser o procedimento do governo, dos municípios? Fechar cada vez mais as empresas e reduzir. Por quê? Porque, na verdade, tu precisa começar a proteger a população. Então, a gente precisa... Eu sei porque eu conheço vários empresários que precisam que o negócio volte a funcionar, só que no momento estão contra a vacina, consequentemente as pessoas vão ficar adoecidas porque elas acabam indo atrás daquele empresário, da opinião daquela pessoa, tá? E lotam os hospitais. Lotando os hospitais, a secretaria, prefeitura, governo, olha pessoal, a gente vai precisar agora reduzir a quantidade de pessoas dentro de restaurante, dentro de tal lugar, no shopping, não sei o quê. É que é sistêmico, né? Exato, não mas é então na verdade, a economia precisa voltar a funcionar, pessoas que são do grupo de risco, a gente precisa que estejam vacinadas, tá? Olha, pode faltar bom senso aí nas pessoas que não são grupo de risco. Olha, vamos quase ser sinceros, Thiago. Ninguém deseja o lockdown. A gente precisa ser sincero. A autoridade pública não deseja o lockdown, o empresariado não deseja, o cidadão comum não deseja o lockdown. Ninguém deseja o lockdown. Se a gente precisa, e alguns municípios no interior do estado do Rio Grande do Sul tiveram que adotar medidas restritivas por 24, 48, 72 horas, ou, por exemplo, em Santa Catarina, algumas vezes toque de recolher, é porque a situação estava esgotada, porque não é desejável. Eu imagino que politicamente não tenha esse tipo de envolvimento, mas seja uma decisão da pior de ser tomada. Para todo mundo ela é ruim. Eu nunca vi ninguém dizer, não, eu acho que o lockdown é uma coisa muito legal. Não é. É uma coisa terrível. É uma medida que a gente toma quando a situação sai do controle. Se alguma pessoa mais adoecer, tu não vai ter como dar suporte para ela. Que é o que está acontecendo no norte do país. A gente vai ver cenas exatamente como a gente vê em Manaus, tá? Eu li um comunicado outro dia de Coari que eu recebi, da Prefeitura de Coari, onde tinha 10 ou 15 pacientes na UTI necessitando de oxigênio. O oxigênio acabou às 13 da manhã no hospital e chegou às 6 de barco. Quando ele chegou às 6 de barco, as pessoas tinham morrido sem oxigênio, com falta de ar. Então, assim, quando se toma uma medida dura como lockdown, é para evitar esse tipo de cenário. Mas ninguém quer tomar essa medida. Bom, né? Para nos alertar, eu vou chamar aí o nosso professor Pascoaloto, que nos mandou um recadinho super do meio da natureza, lá do Palavra do Especialista. Vamos ouvir? Olá pessoal, meu nome é Alessandro Pascoaloto, eu sou professor de infectologia da UFSPA em Porto Alegre. A pergunta que tem sido colocada é, agora que temos vacinas, podemos já relaxar e esquecer as medidas de distanciamento social? E a resposta é simples, não. E não por quê? Se vocês pegarem os estudos das vacinas, vocês podem ver que os pacientes vacinados, eles praticamente não morreram, eles não tiveram nenhuma complicação grave, mas existiu uma chance de ter doença leve pela Covid e existiu uma chance maior ainda de ter um estado de portador assintomático do vírus. Em outras palavras, a gente não sabe ainda o quanto a vacina consegue diminuir a transmissão do vírus na comunidade, a não ser que toda a população, ou mais de metade dela, seja vacinada.
Agora, isso não vai acontecer tão cedo como você já deve ter observado. O número de vacinas disponíveis é insuficiente, ainda é insuficiente para as prioridades, quanto mais para a população como um todo. Então, enquanto as pessoas estão sendo vacinadas e até que ocorra a dita imunidade de rebanho, onde uma grande parte da população fique imune após a segunda dose da vacina, talvez nesse momento a gente possa considerar afrouxar as medidas, mas até então, infelizmente, a gente vai ter que viver se protegendo e protegendo aquelas pessoas que a gente tanto gosta. Obrigado e até logo. Obrigada, professor Pascoaloto. Importante reforçar, não é hora de flexibilizar, não é hora de afrouxar as medidas aí de segurança e proteção. Tiago, tu tinha alguma coisa para me perguntar? Não, agora já... Bah, o professor falou tudo, não tenho mais, olha, nem as considerações finais agora eu consigo fazer, ele falou tudo. Então tá, né? Vamos guardar para o próximo programa. E aí, Priscila, eu queria realmente te pedir as considerações finais, já te agradecendo, né, pela parceria, pela conversa, pelo debate aqui de hoje. Então, por favor, porque a gente está realmente no finalzinho. Eu posso perguntar antes uma coisa para a Priscila? Eu não queria perguntar para ti, mas quero perguntar para a Priscila. Pode. Alguém virou jacaré? Não, nenhum relato de jacaré e nenhum relato de efeito adverso grave. Tá, mas e se eu puder escolher, eu queria ser tartaruga, tipo as tartarugas ninja, assim. Não, eu imagino que não possa escolher, mas não sei se não tem essa possibilidade, tu não tem contato lá no Butantan, em algum lugar aí que dê pra, olha, eu queria ser o Thiago lá, ele queria ser tartaruga ninja. Tu tá praticamente o jacaré do El-Chan, né? Porque tu tem uma loira e uma morena. Exato, então, tipo assim, um beijão pra loira lá que tá de folga hoje, tá em casa, estudando, descansando, fazendo lá o mestrado, né? Um monte de trabalho. Então, beijão. O jacaré do El-Chan, né, tia? Tu já é um jacaré. Tu vê, né, tia? Então, que beleza. seguimos com as considerações finais da Priscila. Eu queria agradecer muito a RDC TV pelo convite. Eu tô com 2 amigos, 2 pessoas que eu conheço, da época em que eu trabalhava mais diretamente com a política pública para pessoa idosa, né? Agora eu trabalho na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, mas são 2 grandes amigos, 2 pessoas que eu admiro, o Tiago e a Michele. E dizer aos nossos telespectadores que tá todo mundo muito cansado, mas ainda é preciso ter bastante calma. Confiem nas autoridades científicas, em especial na Organização Mundial da Saúde, uma das organizações mais tradicionais em assistência, inclusive humanitária. Confiem nas decisões que estão sendo tomadas, às vezes até a revelia de algumas, vamos dizer assim, considerações políticas, mas as pessoas estão tentando resolver as coisas, né? E não ajuda que a gente propague fake news, que a gente diga que não vai se vacinar, que a gente diga que vai virar jacaré, que a gente diga que 450 pessoas tomaram a vacina e depois tiveram Covid, quase morrer, e esse monte de coisas falsas. Confiem, porque a única maneira da gente sair dessa situação, professor Pascoaloto, da Universidade Federal, é esta. É a gente continuar pesquisando, como tem feito o Estudo de Solidariedade da OMS, uma maneira de tratar a Covid-19, que a gente ainda não tem estabelecido com segurança e com resolutibilidade boa, ter pelo menos 50% ou mais da população com imunidade, que é o que a vacina escalonadamente vai fazer, e melhorar os nossos hábitos de convivência, porque a urbanização nas cidades trouxe essa coisa da proximidade e das doenças infecciosas e virais, principalmente, né? Há cientistas em todo mundo que há muito tempo falam de que em algum momento a gente ia ter pandemias de gripe, de influenza, que iam acabar mudando em escala global a maneira como a gente vive por isso, porque a gente está com muita selva de pedra, a gente deixou velhos hábitos de higiene, a gente acha que essa maneira como a gente vive é a maneira única que existe. Então, assim, a gente precisa se perguntar também que lições a gente vai tirar da pandemia para que daqui a 5, 10 ou 15 anos a gente não tenha uma nova variante viral que se espalhe rapidamente, que produza doença e que a gente não tenha imunidade, que comece tudo de novo. Porque a história mostra que isso vem sendo cíclico. Né? Os bichos têm essa tendência, esses bichinhos malignos aí, virais, tipo Covid, de tentarem enfrentar todas as nossas resistências, porque é uma maneira deles viverem, né? Então, cuidem-se todos. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada, Tiago, que estás de máscara. Exato. E bom, gente... Michele, rapidinho, mesmo com vacina, é necessário continuar usando máscara, tomando todos os cuidados, igual a Priscila comentou. Quero deixar um beijão aqui, então, novamente para o Solar Anita Residencial Sênior, Clube 60, Senescentes, Samiras Equipamentos Médicos,
Magno Importe. Então, beijão gente, para todos. Muito obrigado, Priscila. Sempre às muito, ordens. muito obrigada. E até sábado que vem. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.